Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD, nesse segundo trimestre da classe adultos, onde estamos falando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lembrando que o Sermão do Monte, essencialmente, ele trata de relacionamento, tá? Ele não é um amontoado de leis, mas sim diretrizes para o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. E dessa vez a gente vai lidar com a lição de número 5, o casamento é para sempre. Uma lição importantíssima e que precisa ser estudada com muito cuidado e com muito respeito também, lembrando que quando nós estivermos na sala de aula estudando, principalmente quem é de classe de adultos, você vai estar lidando possivelmente também com pessoas que passaram pelo processo de divórcio e de novo casamento. Então, independentemente da maneira como nós entendemos a lição, é sempre uma questão de humanidade tratar bem as pessoas que passaram por esse processo, seja qual for o motivo, para não parecer em sala de aula que as pessoas que estão nessa condição estão sendo menosprezadas ou estão sendo julgadas como impossibilitadas de participar da presença do Senhor. Quem julga é o nosso Deus. Então isso é só para ter em mente que numa classe de escola dominical a gente tem todo tipo de pessoas. Então a gente precisa lidar com os temas, claro, com verdade, mas também com um tratamento dócil com as pessoas, como foi o de Jesus com a mulher samaritana, na beira ali daquele tanque de água em Sicar, no capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus falou para ela, traz o seu marido para falar comigo. E ela disse, não tenho marido. Ele falou, se você já tivesse 5 e o que você tem agora não é teu. E então Jesus tratou a situação dela sem desrespeitar a história dela. E ela se sentiu agraciada por ele, se tornou até uma missionária dentro da sua comunidade, trazendo toda a população local para dialogar com Jesus naquela ocasião. Então apenas essa ressalva, porque é importante. Porque por ser um assunto espinhoso, pode ser que quando não se pensa no público heterogêneo em sala de aula, a gente acaba por machucar algumas pessoas sem necessidade. A gente pode expor o assunto, entendê-lo, absorvê-lo e pedir graça ao Senhor para cumprir, sem com isso afastar do nosso meio aquelas pessoas que estão numa situação de complicação dentro desse aspecto, ok? Então, lição de número 5, o casamento é para sempre. O meu pedido a você é que curta esse vídeo, compartilhe com os seus conhecidos, use esse material para aprimorar aí o seu estudo, modificar, fazer do jeito que você quiser, tá bom? E a gente vai para o texto áureo que diz o seguinte, assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. E a verdade prática diz o seguinte, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então, essa verdade prática complementa esse texto áureo que fala do desejo de Deus desde o princípio, no Gênesis, a partir do casamento ou da união do primeiro casal, Adão e Eva, que se tornaram uma só carne. O desejo de Deus é que cada casal possa ser como uma só pessoa diante do Senhor, unidos para sempre numa família e assim glorificar o nome de Deus. Porque isso não tem só a ver com um acordo que há entre o casal, mas isso também tem a ver com a relação do casal com Deus.
Por isso que talvez um aspecto que é mais profundo ainda do que só a condição do mandamento em relação ao casamento é a comunhão que ambos precisam ter com Deus para que Deus mantenha coração e mente lúcida diante dele, para que o casamento seja preservado também, porque envolve aspectos também de consagração a Deus, aspectos espirituais, que quando abalados se tornam uma grande oportunidade para que o casamento seja desfeito. E aí a introdução vai dizer o seguinte, desculpe, no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, Êxodo 20:14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus em Gênesis 2:24. Na continuidade de seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal, Hebreus 13:4, e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5, 27 e 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então, esse texto da introdução, ele já por si só, ele capta toda a essência dos dois lados dessa situação. Dos lados daqueles que estão com uma visão mais límpida, mais aprimorada por estarem em santificação, e o lado daqueles que, por uma série de circunstâncias e por, de repente, não estar na sintonia espiritual com Deus, acabam por trazer justificativas para a sua situação de separação. Lembrando, gente, que aí entra também a questão que eu falei inicialmente do respeito às pessoas, que o casal é feito por duas pessoas, tá? Não é uma. Então é uma situação complicada, porque são duas cabeças. Então se tiver uma desarmonia na comunhão com Deus, que deve ser mútua, isso também vai ser um agravante nesse processo. Por isso, cada caso é um caso, precisa ser lidado com muita tranquilidade, com muito amor, com muito carinho. Para se resolver, não se pode, nesse sentido, ser drástico, tá? No sentido de expressar essa situação. Eu não estou aqui defendendo o divórcio, estou aqui dizendo que é diferente um casal que está completamente em comunhão com Deus, na preservação do seu casamento, e um casal que está vivendo uma oscilação espiritual. Então não dá para comparar esse com o outro. Então quando o outro sofre um abalo em sua relação conjugal, que pode vir a culminar numa separação, não há só uma questão de consciência para com as Escrituras, há uma condição de déficit no seu nível de espiritualidade e comunhão com Deus, que vai também trazer como consequência uma situação negativa dentro desse processo. Então, tudo o que eu estou querendo dizer é que não é um processo frio e calculista, é um processo que envolve questão emocional, que envolve questão espiritual primeiramente, que envolve questão financeira, que envolve questão de criação de filhos, é uma série de fatores. O principal deles é o espiritual, mas todos os outros também têm importância. E quando uma situação de prenúncio de divórcio começa a surgir, todas essas coisas são levantadas, mas certamente quando se tem um casal em que os dois estão solidamente firmes na presença do Senhor, aí é muito difícil disso ser abalado. Então, a questão precisa ser tratada sempre pelo aspecto espiritual, pedindo a Deus para que devolva a ambos os cônjuges, né, essa graça da comunhão com Deus, para que as outras coisas possam ser resolvidas. Então, é uma questão complexa nesse sentido. E aí a leitura bíblica em classe em Mateus 5, versículo 27 ao 32, você pausa aqui e faz a sua leitura.
e aqui o tópico o slide em que eu coloco todos os tópicos em um único plano para que você saiba qual que vai ser a trajetória do comentarista, né? Um ponto de partida até onde ele vai expandir o seu pensamento, tá bom? E aqui no próximo slide eu coloco todos as referências bíblicas que ele irá usar durante a sua explanação. Então você tendo o tópico, o subtópico e a referência, e lendo cada um deles e as referências, quando você voltar lendo o texto, você vai ter uma compreensão mais ampla e até vai poder fazer um julgamento se a referência foi boa para aquele subtópico ou se foi uma referência, por assim dizer, vulgarmente meia boca. Aí se for meia boca, você tira fora, fala, isso daqui não dá para usar, porque aí é forçar o assunto, aquela ali caiu muito bem, então vamos manter. Então tem todos esses aspectos importantes e espero que seja útil então esse formato para você, tá? E aí a conclusão diz o seguinte, pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor, tá vendo? Tá confirmando tudo aquilo que eu falei. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Que linda conclusão, então, para o seu estudo aí. Espero ter contribuído de alguma forma com você. Desejo a você uma excelente aula, dando a você aí esse ponto de partida só para que você possa ter uma direção, né, melhor para o seu estudo e absorver mais dele. Então Deus te abençoe, uma excelente aula e se Ele quiser nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!